Graça e paz a todos nós que somos crianças um pouco maiores, estamos ficando por aqui. Agradecer a todas as pessoas aí que nos acompanham também pelo nosso canal no YouTube. Vocês todos sejam bem-vindos, todos em nome de Jesus. Se nós que vamos ficando por aqui, tem que desconectar. Nós temos a graça de podermos continuar a nossa série, que tem como desafio nosso, né, trazer a provocação nossa de andarmos encorajados. E hoje, encorajados a permanecer. O quanto é importante você e eu entendemos a necessidade de permanência, seja em qualquer que seja a área da nossa vida, né? Ter foco é uma coisa muito, muito importante para nós, né? Então, a ideia do encorajados a permanecer, ela parte de uma provocação, de uma ideia de stay home, né? Nós ouvimos muito desde o ano passado esse negócio de permaneça em casa, né? Permaneça em casa. E a ideia de permanecer é algo que a gente ouviu muito isso, né? Desde pessoas que com coerência falando para você permanecer em casa, a pessoas sem coerência nenhuma, né? Fique em casa enquanto eu vou levar minha vida normal do meu jeito a todo custo, né? Então nós vimos muito e passamos um pouco de raiva com o discurso do fique em casa, mas a ideia do fique em casa, pelo menos o inicial era permaneça em casa para você preservar a sua saúde, para você tomar cuidado com a sua vida. E quando a gente fala desse aspecto do permanência, nós falamos da vida cristã. A vida, esse negócio de você tentar perseverar até o fim, de você lutar por perseverar até o fim. Nós fomos chamados para isso. E num tempo difícil, né? E na verdade nunca teve um tempo bom para você ser discípulo de Jesus. Nunca teve. Engano nosso achar assim, olha, o dia que a pandemia passar, aí sim nós estaremos tranquilos. Ou a gente pensa em alguns problemas, né, mais emergenciais da nossa vida. O dia que meu casamento melhorar, o dia que meus relacionamentos melhorar, o dia que as minhas finanças melhorarem, o dia que a minha vida melhorar. A gente sempre pontua algumas coisas da nossa vida, supondo que se essa tal área da minha vida se resolver, aí sim eu vou ter tranquilidade para a minha vida. E o texto que a gente vai compartilhar hoje está lá em Filipenses, capítulo 4, versos de 1 ao 9. Peço que você abra aí a sua Bíblia. Pastor, não tenho Bíblia papel, então peço que você, na verdade, tome a atitude de ligar a sua Bíblia. Então, de onde você está, pastor, não tenho nem Bíblia no celular e nem papel. O que eu faço? Olha no slide, vamos ler junto comigo. Seus problemas acabaram. Tá? Você que está aí também na internet, provavelmente esteja aí também nos acompanhando aí, a leitura aí também desse slide. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 1 até o 9. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora, suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma.
Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus de paz estará com vocês. Qual que é o contexto que a gente está falando nesses dias aqui? O que está por trás? A gente vem, semana passada nós compartilhamos o capítulo 3, e o centro do capítulo 3 é o versículo 12, quando Paulo olha para a igreja de Filipos e depois de passar alguns elogios para ele, no capítulo 3 ele dá alguma recomendação para aquele povo seguir, né? ter mais foco no seguir para o alvo, né? Por isso que no capítulo 3 o versículo principal é este. Vamos ler juntos eles? Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Agora bem forte esse final. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos? Olha, tem um alvo, você foi chamado por Deus para um objetivo. Ninguém é chamado por Deus para não fazer nada. Ninguém é chamado por Deus sem propósito. Por isso que um dos livros muito simples e muito bons de você fazer uma leitura devocional é aquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Um livro extremamente profundo para você identificar o propósito principal da sua existência. Nossa confissão de fé, nossos catecismos também traz algumas perguntas para nós. O nosso catecismo maior de Westminster, né, diz que o grande fim principal do homem qual é? Ou seja, o que é fim principal? É propósito maior. Qual que é o propósito maior de todo ser humano? Glorificar a Deus e ter prazer nele para a vida toda. Preste atenção nisso. Você foi criado, você existe com um propósito maior. E esse propósito maior se resume em duas ações suas para com quem te fez, para com o Criador, que é glorificá-lo e ter prazer nele. A glória sua da vida é ele e vem dele, e o seu prazer sempre será ele. Se você tem como objetivo maior na sua vida a glória de Deus, certamente você encontrará satisfação na vida. Se você tem como objetivo ter prazer em Deus, certamente você não será decepcionado na vida. Por que as pessoas ficam tão frustradas e decepcionadas? Porque o prazer, a satisfação estão em pessoas ou em coisas, e não naquele que pode fazer com que todas as coisas sejam e encontrem um sentido para a vida, que é o Criador da vida. E ora, dizer que tem um Criador na vida é a coisa mais natural que tem. O mundo, o universo impele ao Criador. Até um dos mais terríveis pensadores ateus dizem e olham para todo o cenário de coisas criadas e vistas, contempladas, a natureza, os seres, animais, tudo. E isso tudo impele um Criador, um autor para isso. É como se você olhasse para essa cena aqui, visse essa mesa, esse púlpito, e olhasse e falasse: ó, não tem um autor para isso. Isso aqui apareceu por acaso? Não, é impossível. Agora, isso aqui é uma coisa simples. Isso aqui é uma coisa simples. É simplesmente um púlpito. O que olhar para a complexidade da vida? Para o seu próprio organismo, para o seu próprio ser interior. Então, o naturalismo, né, como as coisas querem ser apresentadas, né, que tem nome aí nas escolas de evolucionismo, isso é uma contradição com aquilo que é natural. Tudo remete a um autor.
a vida tem um autor, tem alguém que deu o pontapé inicial nisso tudo. E o seu fim principal de vida, segundo esse versículo, segundo o capítulo 3, né, resumindo nesse versículo, deveria ser, ou deve ser, glorificar a Deus e ter prazer sempre nele, e prosseguir para um alvo, de a cada dia se parecer mais com ele. E isso termina o capítulo 3. E aí vem o capítulo 4. E o capítulo 4, se você olhar aí, ele inicia com um verbo, né? Com um verbo, assim, pois, meus amados, semelhantemente, sempre obedecestes, não só na minha presença, aliás, o capítulo 4, verso 1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneçam deste modo. Ou seja, o que Paulo quer fazer no capítulo 4? Olhando aí para a sua Bíblia. Capítulo 3 você tem um alvo. Você vai ter que seguir a vida inteira para esse alvo. Capítulo 3, você tem um objetivo, você tem um propósito. O capítulo 4 é repetido por várias vezes o verbo permanecer. Permaneça. Ou seja, o objetivo desse capítulo 4 é falar para você e para mim que nós temos um desafio diante da nossa vida até o fim dela aqui agora. Que pode ser amanhã, que pode ser daqui 10 anos, daqui 50 anos, não importa. Você tem um único objetivo, um único alvo, se parecer com Cristo. E nesse percurso você tem um desafio verdadeiro diário: permanecer fiel a Cristo, permanecer fiel às palavras de Jesus, permanecer fiel àquilo que Jesus mandou você fazer, a forma que Jesus mandou você viver. Você tem esse objetivo de tornar Deus conhecido por sua vida, através de palavras e obras, de permanecer nesse caminho até o fim. Quando nós olhamos lá para Apocalipse, é dita uma palavra a uma das igrejas do Apocalipse que diz assim: olha, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. A permanência no caminho é recompensada com uma coroa, com glória. A glória de Deus será revestida e trazida a você de forma mais plena e mais pura depois do aqui e agora. Então, o desafio dele é dizer para mim e para você que eu tenho um objetivo. O alvo é Cristo. E nesse caminho de encontrar com Cristo na eternidade, eu devo daqui até lá permanecer fiel a Ele. Agora, como que é isso? Como que o capítulo 3, capítulo 4 vai dizer que nós devemos seguir? Olha o que ele diz aqui, ó. Nós somos, com esse capítulo, então, encorajados a permanecer. Nós somos encorajados a permanecer. Então, permanecer como? Olha o que diz o primeiro versículo aí. Se você olhar na sua Bíblia, vai estar lá: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes. No quê? Permaneçam firmes nas atividades da igreja? Permaneçam firmes no presbiterianismo? Permaneçam firmes somente num costume religioso? Tudo isso pode fazer parte, mas o principal é o quê? No Senhor. Ou seja, encorajados a permanecer em Jesus, com a vida em Jesus, com a vida na pessoa de Jesus. Quem você tem que imitar é Jesus. Hoje pela manhã nós comentamos sobre essa necessidade. Deus, quando Ele quis salvar o mundo, a Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ficou lá desenhando, mandando cartinha de amor. Não, a carta de amor foi a pessoa de Jesus. O texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Em outra tradução, a NVI vai dizer: porque Deus tanto amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nisso se resume o amor de Deus total pela humanidade, quando Ele entrega o seu Filho. Note que aquele texto não está falando de um amor, não é a extensão desse amor, não está falando de extensão, né, até onde vai, né, no termo de como se fosse um rio muito largo necessariamente. Ele está falando de profundidade do amor. É diferente.
Não é um rio grande em extensão, mas é um rio enorme em profundidade, que ninguém alcança o profundo dele. E quando você entra nessa profundidade, você se delicia com aquilo que há de melhor na vida, o seu maior prazer, a pessoa de Jesus. Por isso que Jesus olhou para a mulher samaritana no capítulo 4 e falou para ela: se você beber da água que eu te dou, você não vai ter sede mais, não é? Vai fluir rios de água viva dentro de você. Vai fluir satisfação e prazer dentro de você. Portanto, permaneçam em Jesus. E essa permanência tem a ver com o nosso, então, chamado à perseverança. Perseverar é caminho, é de fé em fé, é lutando todo dia lutando contra você mesmo, é todo dia lutando contra tudo, é entendendo que tem um mundo, uma ordem cósmica, contrária à vontade de Deus, e você tem a responsabilidade, antes de defender a Cristo, você tem a responsabilidade de permanecer em Cristo. Preste atenção nisso. Antes de falar de Cristo, você tem uma responsabilidade de viver em Cristo. No seu comportamento, com a sua família, isso vai dar lá. Você na sua escola, você com seus amigos, você na rede social sozinho, todo lugar. É o lugar para você expressar a sua alegria e o seu amor a Cristo. Isso é um chamado à perseverança. Agora, essa perseverança, ela tem um rumo, né? Quando você fala de amizade, por exemplo, essas amizades, nós vamos falar um pouco disso, né? Mas perseverança em quê? Tem muita gente que persevera em muita coisa. Tem muita gente que vai perseverar em religião. Vai passar a vida inteira na igreja e não vai para o céu. Tem muita gente que não vai para o céu. Tem um sonho de John Wesley, né? John Wesley, um dos grandes nomes da igreja cristã na Idade Média. John Wesley, depois da Idade Média, né? John Wesley vai dizer assim, que ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu assim, o céu. E aí ele perguntou a alguém assim: olha, tem aqui presbiteriano? Tem. Aliás, ele foi no inferno, né? Tem aqui presbiteriano? Tem. Tem metodista? Tem. Tem batista? Tem. Tem assembleano? Tem. Eu falei: mas para aí, e aí? Aí imediatamente ele foi ao céu. Tem presbiteriano aí? Não. Tem metodista aqui? Não. Tem assembleano aqui? Não. Tem católico aí? Não. Tem isso aqui? Tem espírita? Não. Quem que tem aqui? Somente os remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Aqui nós somos separados pelas nossas placas. Aqui nós somos separados pelas placas da nossa instituição. E não há problema nenhum nisso. Porque isso gera para nós identidade com um corpo específico. Isso já existia no Novo Testamento. Quando João escreve as 7 cartas, ele escreve uma carta geral lá no Apocalipse, aos remidos, lavados do mundo. Não, ele vai lá ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna. Já tinha igreja lá. Não é problema nós temos. O que nós temos que entender é que antes de fazer parte de uma instituição, eu tenho que entender que eu preciso estar em quem está além da instituição religiosa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Que é a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que a perseverança é nele. Então eu sou encorajado a permanecer onde? Em Jesus. O que mais? O que o texto vai dizer? Agora olha só, que beleza. Versículo 2 continua dizendo assim: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. Resolva o seu desentendimento. Opa, havia um desacordo naquela igreja. Havia um desacordo. 2 mulheres, Evódia e Sintique, estavam com problemas de relacionamento. Houve um desentendimento na igreja. Poxa, mas a igreja tem desentendimento? Essa tinha, a nossa não. Mas essa tinha. E aí olha o que a gente é convidado então. A permanecer como? Em unidade. Olhem, unidade não tem nada a ver com concordância em tudo.
Porque na igreja primitiva tinha o aspecto do desentendimento, do desencontro. Havia o que ali? Uma quebra na unidade da igreja. Houve um desentendimento entre irmãos. E o que tem que fazer quando tem um desentendimento entre irmãos? O que a gente tem que fazer? Jogar para debaixo do tapete? Não. O que tem que ser feito? Olha o que ele vai dizer. Resolvam o desentendimento. Ou seja, precisa solucionar. Não é você simplesmente deletar do WhatsApp, sair do grupo. Não é simplesmente você, eu não vou conversar com essa pessoa, eu não gosto dele, eu não gosto dela, e está tudo certo. Está errado. O que é desentendimento para ser feito? Precisa ser resolvido. Não é fingir que não existe nada. Não é ser falso. É resolver um problema visando uma causa maior. Porque eu fui chamado para permanecer em unidade. Deus me chamou para isso. Aí quando as coisas não resolvem, o que você faz? Aí está lá o irmão brigou com o outro, a irmã brigou com a outra, lá que era o problema lá, Cinti, que estava com problema com o Evódia, e elas não conseguiam se acertar. O que você faz? Olha o que vai acontecer. E peço a você, meu colaborador fiel, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Preste atenção. O que era necessário para elas resolver o problema? Paulo escreve a carta a Filipos e percebe, e nesse momento que ele tinha recebido as informações de Epafrodito, de como estava a igreja, ele percebe que tinha um desentendimento na igreja. Ele pega e fala manda recado, fala para elas resolverem um problema, mas elas também precisavam de um mentor. Isso aqui tem a ver com mentoria. Alguém para orientar na resolução do problema daquela igreja. Alguém para nos ajudar na resolução dos nossos conflitos e nos nossos desencontros, quando nós mesmos não conseguimos resolver, é extremamente necessário. É por isso que você precisa da igreja. E não somente nos nossos relacionamentos entre irmãos, mas quando você está com um problema com o seu casamento, você precisa de ajuda, você precisa se envolver mais com a igreja de Jesus, e preste atenção nisso. Pode acontecer, de algum momento, você falar assim, eu estou passando por um problema no meu casamento, ninguém dá moral para mim, eu estou passando por um problema no relacionamento com meu filho, ninguém investe na minha vida. Preste atenção. Não é investimento que deve gerar resposta, viu? Para tudo. São respostas que geram investimento. Você tem que dar uma resposta de tomar decisão de se envolver mais, para que essa decisão sua de se envolver mais e de se dispor a ser tratado possa gerar investimento de outras pessoas na sua vida. Pastor, mas é assim que funciona? É assim que funciona, querido. Sabe por que é assim? Quando os discípulos de Jesus chamou os discípulos, Jesus olhou lá que esse cara estava pescando. Jesus olhou para eles e falou assim, olha, vinde a mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homem. O investimento da vida deles veio antes ou depois deles aceitarem o chamado de largar as redes? O que eles fizeram imediatamente? Largaram as redes. Sabe por que Jesus investiu 3 anos da vida deles? Porque houve resposta. Houve resposta. Você sabe onde que vai ter resposta? Quando você faz pequeno grupo. Você está lá presente, você está dando respostas para que seu líder invista na sua vida. Quando você fala assim, tem ministério assim, você está dando, e você se envolve, você está dando resposta para que alguém invista na tua vida. Então, responda primeiro, para que haja investimento na tua vida. Porque é exatamente isso que aconteceu com aquelas mulheres. Elas, antes de ser pedido para que elas, que alguém, aqui não cita um nome, tem um homem chamado Zísimo, naquele tempo que poderia ser, mas não cita o nome de quem que era esse colaborador, mas era alguém muito próximo a Paulo, que ajudou. E ele falou, era alguém experiente, maduro, falou, vai lá e ajuda esse problema entre essas irmãs aí. E agora, Paulo, ele escreve isso, não era para algumas irmãs que estavam lá fazendo baderna na igreja de qualquer jeito, não, era para pessoas comprometidas.
Olha só o que vai dizer aqui, se você olhar numa parte desse versículo, vai dizer assim, ó, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação de boas novas, e também com Clemente e com seus colaboradores. Elas ajudavam de verdade, eram pessoas sérias, não estava arrastando a glória para elas não. A questão é que no meio desse percurso, houve um desentendimento, que é natural. Eu posso investir na obra, eu posso ser dedicado na obra, você terá desentendimento da sua vida, com seu casamento, com seus irmãos, com amigos, no seu trabalho, e resolver relacionamento, crises e desencontros, é coisa que a gente vai ter que fazer a vida inteira. Se eu for sair de todo o grupo que eu tenho um desentendimento, eu não vou viver, eu tenho que dar um tiro no ouvido e morrer. Já era. Porque se não tratarmos o nosso coração, não há condição nenhuma de ter vida. Não tem vida sem resolução de problemas. Não tem vida sem resolução desses desencontros no nosso dia a dia. E aí ele vai dizer mais, né? Que ele termina dizendo assim, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha o que Paulo diz. Você sabe o que ele está dizendo? Essas aí são salvas. Olha o estilo de fé daquelas mulheres. Elas tinham nome escrito no livro da vida. Elas eram irmãs verdadeiras, amavam Jesus, estavam indo para o céu, mas tinha desentendimento, precisava buscar unidade. Então essa igreja que Paulo tanto elogia, que é a igreja que Paulo vai dizer assim, olha, eu me alegro em vocês, vocês são a minha coroa, vocês são a minha coroa. Eu me alegro tanto em vocês, porque vocês são a minha alegria. É mais ou menos assim. Imagina um pastor veterano, que passou por muitas igrejas. E aí lá no final da sua vida, ele fala assim, olha, gosto de todas, amo todos, mas aquela igreja para mim, ela faz uma diferença enorme, porque essa eu amo fervorosamente, muito mais. Todos são amados, mas essa é a diferença. É essa igreja de Filipos que Paulo está dizendo, o amor dele por aquela igreja. E aquela igreja tinha problemas na unidade. Tinha problemas na unidade. Não vou naquele pequeno grupo, porque lá tem fulano. Não vou participar da escola bíblica, porque quem dá aula é aquela pessoa. Não vou no culto, porque eu estou com problema com fulano e não gosto dele. Não vou no encontro que teve na casa de alguém, porque aquela pessoa que vai lá também eu não gosto. A gente precisa avaliar nossas intenções de participar e, obviamente, as intenções pelas quais o nosso coração não se envolve. Se isso não está associado a pecado e que precisa ser tratado. E mais, ele vai dizer ainda para nós, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Irmãos, além de ser chamado, encorajado a permanecer em Jesus, além de ser chamado, encorajado a permanecer em unidade, Paulo ele ainda vai dizer que aquele povo também precisava permanecer em constante equilíbrio. Verdadeiro, uma vida equilibrada. Nós fomos chamados para isso, ter uma vida equilibrada, sem excessos. Sem excessos. No entanto, existem alguns pontos na nossa vida que nos ajudam a experimentar essa vida equilibrada. O que é que Paulo queria dizer com esse capítulo, versículo 4 ao 9? Ele diz primeiro, alegrem-se sempre. Ou seja, vida equilibrada tem a ver com expressão de alegria em Jesus. Jesus precisa ser sua alegria. Sua vida vai ser equilibrada quando a sua alegria for Cristo. Você vai viver sem excessos quando a sua maior alegria for Cristo. Isso sim, você tem que ser exagerado. Para isso você tem que exagerar. Por isso que ele repete, alegrem-se de verdade. E mais, ele vai dizer que essa vida equilibrada, ele vai dizer assim, que todos vejam, e aí sai do fator interno, onde eu me alegro em Cristo, a minha alegria é a Cristo,
para um fator externo, que é as pessoas veem que eu sou amável em tudo que eu faço. Você sabe o que é isso? Isso é expressar o amor de Jesus em qualquer coisa que eu vou fazer. Isso é você pegar assim e falar assim, ó, se você vai fazer um café para o seu marido, você fazer em amor mesmo, e ele vê que você está amando ele, você fazendo isso. Você vai fazer alguma coisa para os seus pais, você não sair resmungando, chutando o balde com preguiça, porque seu pai pediu para você fazer e você queria jogar Free Fire, Fortnite, você queria falar no WhatsApp com seus filhos, com seus amigos, você queria fazer qualquer outra coisa. Você, quando você é chamado para fazer alguma coisa na obra de Jesus, você fazer com amor, desejoso por estar fazendo aquilo que Jesus te mandou fazer, amoroso, estou aqui por amor a Jesus. Quando sua intenção é essa, se você em algum momento for criticado por qualquer coisa que você faz, isso não será um peso para você. Porque você vai entender, o seu objetivo maior é fazer com amor aquilo que Jesus te mandou fazer. O seu sucesso ministerial é fazer o que Jesus te mandou fazer. Ainda que não venha o elogio, ainda que venham críticas. Por isso que nós devemos expressar isso. Só que ele vai dizer mais coisas. Se a gente olhar o versículo 6 e 7, vai continuar dizendo assim, olha, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhes por tudo que já fez. Olha, não vivam preocupados. Em outras traduções vai dizer assim, olha, não ande ansioso por coisa alguma. O que nós estamos vendo aqui? Paulo, ele está trazendo, parece que, a hora que Paulo diz isso, ele estava com Jesus e não estava, lá em Mateus 6. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, porque não é a vida maior do que o alimento, e o corpo maior do que as vestes. O que Jesus está fazendo para aquele povo? Pare para pensar. Como é que você vence a ansiedade? Parando para pensar. Pare para pensar. Use a cabeça. Use o cérebro. Isso que Jesus está falando para eles. E aí Jesus vai dar algumas figuras. Não só pare para pensar. E agora faça um exercício de contemplação artística. A gente acha que arte é só você olhar os quadros de Pablo Picasso, né? Leonardo da Vinci. Não. Contemplação artística é você parar em algum lugar daqui da Água Boa e você olhar aquele pôr do sol, um dos pôr do sóis mais lindos que tem no Brasil, e você olhar aquela beleza. Isso é contemplação artística também. Jesus, em Mateus 6, se você olhar na Bíblia, ele vai mandar fazer isso. Como? Observem os lírios do campo. Observem os pardais. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem. Do mesmo jeito que o lírio não tece, não fia. E eles todo dia têm um suprimento para eles. Eu quero dizer para vocês que o seu Pai que está no céu gosta muito mais de vocês do que dos lírios e dos pássaros. Você não para pensar, não? Que o que te dá o sustento não é o tanto que você trabalha. E tem uma coisa que chama-se ídolo do coração nosso, que a gente acha que a gente tem que trabalhar todo dia, porque senão não vou dar conta. E isso é um pecado tão grande, que olha só, se Deus trabalhou 6 dias e parou um, por que afinal de contas eu acho que eu devo trabalhar 7? Isso é uma intenção do nosso coração de querer estar no controle da vida. E a gente precisa avaliar o ritmo frenético que nós estamos entrando na nossa vida. E aí, tudo isso gera em nós ansiedades por conta de preocupações excessivas com a vida. Enquanto Jesus olha para eles assim, por favor, quem é que pode acrescentar um côvado na sua vida, por mais preocupado que seja? Sabe o que ele quer dizer? Por mais que você ande muito preocupado, você tem certeza que você pode acrescentar um dia a mais na sua vida?
Por que então essa ansiedade? Pare para pensar. Agora, voltando aqui a esse texto aí, olha qual que é o remédio que Paulo diz. Porque ele fala assim, não viva preocupado com coisa alguma. Em vez disso, o que você faz? Vamos ler juntos isso aí? Orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele fez. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Qual que é o remédio para você tratar a sua ansiedade? E Ele está convidando a gente a ser mentalmente saudável aqui. Está aí na busca de ser saúde mental, né? Toda empresa ultimamente está fazendo saúde mental. Palestra de saúde mental. Aí sempre aparece um sujeito, coach lá da vida, que aí vai falar, olha para frente, siga para frente, e tal. Aquela pessoa que nunca foi picada por uma formiga, né? Que nunca levou um tranco da vida, vai lá falar para você que você tem que ter saúde mental. Enquanto Jesus e o Evangelho de Jesus te dá aquilo que você precisa. Qual que é a ferramenta que Paulo fala para aquela igreja em Filipos? Como é que você vence a ansiedade? Como? Primeira coisa, o que você tem que fazer? Ore. Olha, eu tenho certeza que boa parte das nossas preocupações, antes de irmos a um psicólogo, a um psiquiatra, não estou dizendo que não devamos ir, em algum momento podemos precisar, mas uma boa parte das nossas ansiedades serão resolvidas, ou seriam resolvidas, se nós nos dedicarmos mais à vida de oração, à vida devocional, se nós levarmos mais a sério o que Jesus nos mandou fazer, ore sem cessar, orai e vigiai, porque você não sabe o tempo e a hora. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, em todo o tempo, é vida de oração. Você vai ser menos chato com a vida, menos chata com a vida, nós seremos menos ranzinzas, se nós nos debruçarmos na oração e largarmos de ansiedades, orando. Qualquer coisa que você tenha preocupado, ou esteja preocupado hoje, eu quero te perguntar, você ora por isso e com que frequência? Mas eu oro todo dia por isso, então por que você está angustiado? Você não confia na oração, não? Que Deus está no controle dessa história? Ou você orou e entregou, ou você não confia em nada. Está parecendo aquele sujeito, né? O sujeito acabou que passava com um carrinho de mão lá, de um penhasco ao outro, em cima de uma corda, e todo mundo achava que ele dava conta. Aí colocou um cachorro, todo mundo achava que ele dá conta, dá conta de atravessar esse penhasco aí. Aí o cara virou para uma pessoa lá assim e falou assim, olha, você acredita que eu consigo passar com alguém aqui, um ser humano aqui nessa corda aqui, desse penhasco ao outro, nesse cabo de aço? Consegue, então pula aqui no carrinho. Não, eu não. Estou fora. Se eu sei, eu tenho certeza que você consegue, mas não vem tocar na minha vida não, a gente fica parecendo assim. Eu queria te perguntar uma coisa, se você soubesse, tivesse a certeza de que bem aqui, nessa região tem, a 2 metros, não mais, ou pode até ser mais, uma jazida de ouro, que vai resolver a nossa vida toda, e o que a gente tem aqui é 2 picaretas, que vai resolver a nossa vida para todo sempre, e a gente tem certeza que tem, já está provado, e tem mesmo. Você não vai usar essas ferramentas aqui, não? Se você não usar, te convido, vai embora daqui e deixa só para mim. É mais fácil um eliminar o outro aqui dentro, para sobrar mais. Mas a gente vai usar, porque a gente tem certeza que está ali. Por que eu não faço isso? Se eu creio nisso, eu uso isso. O problema, percebam, que está na nossa convicção. Por isso que eu digo, o que tem que ser aperfeiçoado em nós é a nossa fé em Jesus. Agora, como que isso é aperfeiçoado? Eu lembro sempre que oração nunca é um monólogo, só você fala para Deus, só você despeja em Deus, é um diálogo. Como é que você fala para Deus apresentando seu coração? Como é que Deus fala com você? Vem um céu escrito, vem um profeta e fala umas línguas estranhas e começa a falar e Deus fala, não! O meio que Deus fala com você é na palavra dEle, a sua palavra, a sua Bíblia. Você precisa meditar na Escritura, dia e noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, lá no Salmo 119.
vai nos relatar isso. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou ter direção para onde seguir, se eu meditar nessa tua palavra, Senhor. É através das experiências contadas, reveladas na Escritura, que eu vou amadurecendo a minha vida. Se não houver isso, não tem crescimento. Você vai continuar sendo o mesmo cristão medíocre a vida inteira. Então ele vai falar oração. O que mais que ele vai falar aqui também? Orando e agradecendo. Ah, querido, tem nada pior do que gente que não é grato pelo que Deus fez. Poxa, olha para trás o que Deus fez já na sua vida. Cara, olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Deus te sustentou. Olha o emprego que Deus te deu. Cara, eu não conheço aqui na nossa igreja. Se tiver, você fala para nós vamos arrumar um emprego para você. Mas eu não conheço alguém na igreja que perdeu emprego nessa pandemia. Pelo contrário, está sobrando. Se você não tiver emprego, se tem alguém me ouvindo, não tem emprego, fala com a gente. Tem emprego aqui para tudo que é lado. Tinha gente, um monte de pessoas aqui falando para mim, mandando mensagem: pastor, preciso do atendente aqui, pastor, preciso do farmacêutico, pastor, preciso do enfermeiro ali, pastor, preciso do médico, né? Não estava precisando de tudo? Estava precisando de tudo. Tudo. Cara, Deus preservou, olha que maravilha, seu sustento. Cara, isso é milagre, você tem que ser grato a Deus. Você tem que aprender a ser grato, glorificar mais, sabe? Falar mais para as pessoas: olha, minha vida é uma bênção. Deus usa pessoas para me abençoar, minha vida é uma bênção. Ó, tem condição de morar nessa casa, tem condição de ter esse carro, tem condição, olha meus filhos, eu tenho condição de ter 2, 3 refeições, 4 refeições ao dia, eu tenho um lanche que eu posso comer, das coisas mais simples, eu estou respirando. Ser grato, agradecer das coisas mais simples, e passar a perceber o mais simples, vai fazer você ver as coisas mais intensas da sua vida. Ah, tem problemas também, tem. E tem um hino que a gente tem no nosso cenário: pelas rosas dos caminhos, do caminho os espinhos que elas têm. Estou grato também, porque os problemas nos aperfeiçoam. Sem eles, eu não amadureceria em algumas áreas. E mais, olha o que Deus vai dizer no verso 8: por isso, irmãos, quero dizer uma coisa. O que vocês têm que fazer? Sabe aqui a brincadeira? Concentração. Está vendo? Esse é só dos anos 90 para trás, né? As meninas hoje não brincam mais disso. Eu só via as meninas brincando lá e tal. Os meninos, tudo, gente, é geral. Tudo, meninas daí dos anos 90 para trás queriam brincar disso um dia. E não brincavam porque tinham todo o preconceitozinho lá, que medo de ficar... Mas tudo achava bonitinho aquilo. Concentrem-se. O que ele está dizendo? Foco. Concentrem. Foque a sua mente no que é essencial. O que é essencial? O que é essencial? O que é ser mentalmente saudável? Vida de oração, gratidão e foco. Tenha foco, olha, ore, apresente, agradeça o que já recebeu e foque no quê? No que é verdadeiro. Fuja de vida maquiada, essa vida da rede social, sabe? Nós vivemos filtros no dia a dia. Uma falsidade de vida que a gente vive, uma felicidade que não existe. E está um monte de pessoas que acaba de postar uma foto com filtro sorridente, passa 2 dias ou menos que isso, se matam, porque estão numa angústia profunda. Entre para aquilo que é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Vai para Jesus, se debruça em Jesus. Sai da vida de maquiagens. Tudo aquilo que for nobre, que contém nobreza, valor maior, seja movido por um valor maior na vida. A vida é muito mais do que sexo, a vida é muito mais do que prazeres do que agora. A vida é muito mais do que dinheiro. O que é nobreza para Deus é valor interno, coração debruçado a Ele. Tudo que é correto, não é uma vida mediana, uma vida cristã mediana. Não foque numa vida correta diante de Deus, a vida pura, amável em tudo que você faz, tudo admirável, coisas que são admiráveis. Pensem em coisas que são excelentes e dignas de louvor, que glorifiquem a Deus que você serve. Foque nisso, tenha foco numa vida diferente. Ser mentalmente saudável, oração, gratidão e foco. Parece até um coach falando com a gente. Mas é muito mais profundo, está falando de coisas essenciais da vida.
O Espírito Santo de Deus está ministrando no coração de pessoas ansiosas aqui, tenho certeza disso. Saia da ansiedade, desligue, desconecte. Vai viver vida de oração, de intimidade com Deus. Tenho certeza que seus relacionamentos serão mais saudáveis. Tudo vai melhorar. O dia que você experimentar dessa ferramenta, dessa saúde mental, isso é ser equilibrado. E mais, olha só, versículo 9, vai terminar aí, o último versículo nosso. Continuem fazendo o quê? A praticar. Continue a praticar o quê? Tudo o que aprenderam e receberam. Esses verbos aqui são espetaculares. E também tudo que vocês ouviram e também que me viram fazer. Olha isso. Continue a praticar, aprender o que vocês receberam, ouviram e viram fazer. Sabe o que é isso? Sabe o que Paulo está dizendo? Vivencie discipulado. Preste atenção. Você precisa de alguém para te ensinar através de teoria, falas, doutrinas, mas também você precisa de alguém para estar do teu lado, ensinando você a fazer pelo modelo que ela faz. É mais ou menos assim. Você só conseguirá ser um bom esposo ou uma boa esposa se você se aproximar de pessoas que são bons maridos e boas esposas para você ter como modelo. E preste atenção. Bons esposos e esposas não quer dizer que são pessoas impecáveis. Eu falei disso semana passada. Nós não ensinamos as pessoas só com os nossos acertos. Nós ensinamos as pessoas também quando a gente erra. Quando a gente dá margem para mostrar para as pessoas que nós somos falíveis. Eu sou falho. Você é falho. Todos nós vamos falhar sim. Eu vou falhar como marido, como pai. Minha esposa vai falhar como esposa, como mãe. Nós vamos falhar em tudo. Não trace objetivos altos demais para as pessoas e nem para você mesmo, porque você vai falhar. Agora, isso não quer dizer que você não está apto para ensinar ninguém, nem ser ensinado, e nem alguém te ensinar, alguém que erra te ensinar. Essa pessoa é errada, ela erra muito como esposo ou como esposa, tudo bem. Mas ela tem caminhado num caminho de crescimento na sua vida com Jesus, encoste nessa pessoa, você precisa dela. Lembre, respostas geram investimentos. Quando você se aproxima e desejoso por crescer em Jesus, de algumas pessoas para crescer, essas pessoas vão investir na sua vida. Essas pessoas vão investir na sua vida. O que é viver vida equilibrada? Expressar a alegria em Jesus, expressar o amor de Jesus em tudo aquilo que a gente faz, ser uma pessoa mentalmente saudável e vivenciar o discipulado. Isso é viver em equilíbrio. Isso é ter uma vida equilibrada. Você precisa ter esse desejo. Você precisa desejar crescer assim. Aplicando isso para a nossa vida, como que a gente pode perceber isso de forma mais objetiva? E rapidamente concluindo. Se você está em Jesus, saiba que qualquer mandamento, orientação, serviço ou decisões jamais será um peso para você. De tudo aquilo que você ouviu, que você sabe que você tem que mudar e melhorar na vida com Jesus, você sempre vai estar disposto. Você sabe por quê? Porque você está em Jesus. Por exemplo, Evódia e Sintique não achariam um peso ser pastoreada por Clemente ou por outro irmão que estivesse ali para pastoreá-las, porque elas precisavam resolver o problema de discordância delas. Elas eram discípulas de Jesus. Elas amavam Jesus. Elas sabiam onde elas tinham que melhorar. Elas sabiam o que elas precisavam mudar. E ela não achava peso. Nenhum mandamento vai ser um peso. Se é um peso para você tomar algumas decisões que você sabe que você tem que tomar, e se isso é pesado, avalie a sua convicção mais profunda de fé. Quem é Jesus para você então? Se é muito pesado para você largar as redes e seguir a Jesus em algum momento, avalie sua fé. Se Jesus falou, largue a rede, que seja por 90 minutos, de uma terça-feira no seu PG,
que seja 90 minutos de uma escola bíblica, 90 minutos de um culto à noite, de domingo. Se largar 90 minutos para você é um peso, avalie de forma mais profunda o seu nível de fé. Porque você não acha um peso, ou se acha um peso, paga esse preço para trabalhar no mínimo 40 horas no seu trabalho semanais. Você vai lá e trabalha, você vai lá e produz, você vai lá e faz. Mesmo sendo um peso, você não deixa de fazer. Mesmo sendo um peso, você não deixa de fazer. Procure encontrar a razão mais profunda da sua fé. Segundo, desacordos sempre existirão em nossos relacionamentos. Se você está com algum desacordo em algum relacionamento para você, seu, prepare para resolver esses problemas à luz do Evangelho de Jesus. E isso às vezes dá um trabalho para nós, porque tem a ver com o nosso ego, tem a ver com nossos ídolos do coração, tem a ver com as nossas vontades, tem a ver com os nossos sonhos, tem a ver com planos, com ideais nossos construídos. Ah, mas eu não errei, quem errou foi a pessoa que errou comigo. Ah, mas todos nós temos nos nossos problemas e desencontros nos nossos relacionamentos, a gente tem e identifica alguns problemas. A gente sempre identifica os defeitos do outro. Assuma a sua responsabilidade no conflito. Assuma a sua responsabilidade no conflito. O que é seu, o que você fala, você assume. E põe na sua cabeça. Depois que você resolver isso, se prepare, porque outros problemas virão de relacionamento também. Você vai ter outros problemas. Você terá outros problemas. Você terá outros problemas. Porque a vida é composta de encontros e desencontros. Essa é a vida que a gente está vivendo. Você vai viver isso sempre. Agora esteja preparado para expressar a sua maturidade em todas as áreas da sua vida, tratando também os seus problemas. Outra coisa, você não é uma pessoa imatura porque você errou. Tranquilize também o seu coração nisso. O que você precisa é encontrar a vida equilibrada, né, e essa vida equilibrada é o desejo de Deus para a sua vida. E você precisa ter essa convicção disso. Portanto, se aproxime da vida de oração, da meditação na Escritura, na palavra de Jesus, na palavra de Deus e do discipulado. Ninguém amadurece, ninguém cresce sozinho. É impossível você crescer sozinho. É impossível você crescer sozinho. Igreja é um corpo. Igreja é um corpo. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar?